Olá pessoal, na presente aula nós iremos discutir alguns tipos de diodos e suas aplicações. Será uma aula bastante qualitativa, foge um pouco ao escopo e não haveria tempo de discutir todos os detalhes de todos os dispositivos semicondutores. Os equacionamentos acabam ficando bastante complexos, até porque alguns desses dispositivos eles têm ainda certas questões não bem resolvidas. É um caso de diodo importante aqui em aplicações em eletrônica, é o diodo Zener. Ele é um diodo com uma dopagem bastante elevada, em que na polarização direta ele tem esse comportamento normal aqui, de um diodo normal com esse comportamento exponencial. Então a aplicação desse diodo ela não se dá na polarização direta, e sim na polarização reversa. Ele é capaz, na polarização reversa, de grampear a tensão a um certo valor. Tá? Você deve lembrar que todo diodo tem esse comportamento, quando da polarização reversa, de atingir uma certa tensão e nesse caso, você vai para a chamada ruptura, é a tensão de ruptura. Mas, tipicamente, na construção de um diodo comum, essa tensão de ruptura vai para centenas de volts, ou pelo menos várias dezenas de volts a centenas de volts. Tá? Pode chegar a 500, 600, 1000 volts, depende do diodo, ou até, eventualmente, bom, mais acredito que não, mas a questão é, a tensão de ruptura típica dos diodos convencionais, ela é na escala de centena de volts, ou pelo menos de várias dezenas de volts. O diodo Zener, ele construtivamente, de ponto de vista de construção, ele tem uma dopagem bastante elevada, é uma dopagem de tal maneira que você produza um campo interno de junção bastante elevado, tá? E se você colocar ele na polarização reversa, alguns elétrons que conseguem entrar dentro daquela região de campo interno muito elevado, eles são acelerados por esse campo e produzem um efeito de ruptura. Aí você vai ter uma queda de tensão nesse valor da tensão de ruptura, e a partir daí a tensão, a queda de tensão sobre o diodo não mais varia. Então ele tem esse comportamento que é característico de um diodo comum, ou seja, na polarização direta é exponencial, na polarização reversa você atinge a ruptura, só que o diodo Zener ele é fabricado para você operar nesse ponto de ruptura. A operação do diodo Zener é aqui, é nesta região aqui, a região da tensão de ruptura. Então, à medida em que você tenta aplicar uma tensão maior ao diodo, ele vai grampear nesse valor. Em cima do diodo, a tensão não vai ser em módulo maior que esse VR aqui. Lembrando, ele tem que estar polarizado reversamente para operar dessa maneira. Tipicamente o símbolo é esse aqui, ó, aparece uma letra Z deitada aqui, né? Então, para lembrar de Zener aqui, esse é o diodo Zener. Existe uma diferença entre o efeito Zener e o efeito de avalanche. Tá? Eles são muito similares, na verdade, no que acontece na curva de resposta, mas isso já foi muito estudado. Tá? E o efeito de Zener, que ocorre onde você tem uma ruptura do semicondutor, é pelo fato de que existe um altíssimo campo elétrico, mas é confinado à região de junção. É diferente do efeito de avalanche, onde você aplica externamente um campo altíssimo, e esse campo altíssimo que acaba existindo ao longo de todo o material produz impactos de elétrons na rede do material, e isso provoca a liberação de mais elétrons para a banda de condução, e aí você tem um efeito de avalanche. Tá? O que se percebeu é que, essencialmente, o efeito térmico para o que é chamado de efeito de avalanche é positivo. Então, aumenta a temperatura, aumenta a corrente de avalanche. E a outra coisa é que o efeito avalanche puro, ele tem esterese, ou seja, é um processo altamente não linear,
depende de você levar o seu material para uma região altamente não linear de operação e tudo mais, e você tem esterese, ou seja, se você atingiu a ruptura, o caminho de volta não é o mesmo que o caminho de ida. Ou seja, a sua corrente I por V na ida não é o mesmo que o caminho da volta. É uma curva de esterese, essencialmente. Você vai ter uma curva de esterese desse material quando ele é submetido a um processo de avalanche. Mas no efeito Zener isso não acontece. Tá? O efeito Zener não apresenta esterese, isso é muito importante que se diga. E se você variar a temperatura, o coeficiente térmico de um diodo Zener é negativo. Então, você não amplifica o efeito Zener, ou melhor dizendo, você afeta o efeito Zener de modo negativo. Né? Se você aumenta a temperatura, a corrente Zener ela é afetada de modo contrário ao que acontece no efeito avalanche. Né? Esse é um ponto fundamental. Mas é bastante difícil de você ter uma distinção muito clara entre o que é um efeito e o que é o outro efeito. Na essência, você tem essa ruptura aqui, e isso aqui é provocado pela região de um campo interno elevadíssimo. Tá? Então, no efeito Zener, você consegue ajustar as dopagens para que essa situação ocorra a uns poucos volts. Então, os Zener são utilizados em circuitos chamados assim reguladores de tensão. Você é capaz de construir diodos Zener com uma tensão de grampeamento ou de ruptura da ordem de poucos volts. Tá? Então, tem diodos Zener de 2, 5 volts, enfim, os valores comerciais você pode buscar aí para ver quais são as possibilidades. Tá? Existe um outro tipo de diodo que é usada para é um diodo usado para você gerar altas potências de microondas. Normalmente você coloca esse diodo dentro de uma cavidade ressonante de tal maneira a sintonizar a frequência das oscilações que ocorrem, que é o chamado diodo IMPACT. Esse nome vem de Impact Ionization Avalanche Transit Time Diode. Tá? É o diodo IMPACT. Esse IMP vem de Impact Ionization Avalanche Transit Time. Essencialmente é um tipo de dispositivo bastante ruidoso, na verdade, onde você tem uma região altamente dopada do tipo P, uma região dopada do tipo N, então aqui você tem uma junção PN, P mais N, e aqui você tem novamente uma dopagem do tipo N+, isso aqui é mais para uma questão de fazer o contato com a região externa, esse N+. Mas o diodo empate ele tem essa cara, onde essa região N é bastante alargada, na verdade, e essencialmente isso define o tempo de trânsito do pacote de elétrons que é gerado aqui. Já que você tem uma formação de uma barreira de potencial com um campo elétrico interno muito elevado aqui, tá? O que acontece é que na polarização reversa, essencialmente é o seguinte: você tem o campo interno que é um pouquinho abaixo do limite de provocar uma avalanche. Tá? No momento em que você aplica um potencial externo, os elétrons eles são acelerados aqui para dentro desta região e aí eles vão ser expelidos com alta energia, né? São elétrons quentes, digamos assim, e aí eles vão provocar efeitos de ionização no material, vão provocar avalanche, né? Vão provocar um aumento da condutividade. Esse aumento de condutividade aqui se dá durante um certo tempo em que o pacote transita de um lado para outro e aí o processo começa novamente. Então, basicamente, você tem um campo elétrico, vamos chamar assim, de deriva na região N, e na região N+, esse campo cai mais ainda. Então, é um campo elétrico baixo, fora dessa região
de contato entre a dopagem do tipo P e a dopagem tipo N, só que o campo elétrico ele é um campo de tal maneira a ser capaz de atingir a avalanche, né? Um campo capaz de induzir avalanche. E aí o tempo de trânsito do pacote aqui de elétrons que é injetado, digamos, dessa região, pode ser controlado por circuitos externos, por depende também do tamanho dessa região, x de 0 até o xt aqui, né, onde você tem o chamado tempo de trânsito. E eles são, então, utilizados em microondas, principalmente, para gerar altas potências em altas frequências, o que não é muito trivial. Então, esse é um tipo de diodo importante para aplicações de alta frequência. Então, você pode sintonizar a frequência de oscilação a partir exatamente desse circuito externo. Você pode sintonizar ele por um LC ou por uma cavidade ressonante. Normalmente, como é microondas, você coloca esse diodo dentro de uma cavidade ressonante e aplica potenciais reversos aqui. Novamente é um diodo que opera reversamente polarizado. Tá? Então, o diodo IMPAT, eu não sei se está escrito em algum lugar aqui, eu acredito que sim. Você tem que atingir o campo de avalanche na região P mais N. O campo de avalanche, esse campo crítico de produzir a avalanche, ele está apontando no sentido negativo do eixo X. Né? Aqui eu estou mostrando o menos EX nesse gráfico. Então você tem uma região aqui perto desse XJ, que é a região da junção, que é bem próximo da avalanche. Na ausência de potenciais aplicados externamente, ele é um pouco menor. Mas quando você polariza o diodo reversamente, ele extrapola a avalanche e produz um efeito avalanche de elétrons que migram aí e andam dentro dessa região. Só lembrando, o campo elétrico na polarização reversa ele aponta daqui para cá e os elétrons eles vão andar no sentido contrário. Eu preciso lembrar que aqui dentro dessa região eu tenho uma região de carga mais e uma região de carga menos por efeito do contato. E aí o campo elétrico interno ele já aponta da direita para a esquerda. Aplicando ainda um campo externo, você aumenta ele até atingir a condição de avalanche. Essa é a situação que ocorre. A partir do momento em que você criou a condição de avalanche, o fato de ter uma avalanche eletrônica vai neutralizar essa região de carga negativa aqui, que tem formada na região, carga positiva, perdão, formada na região N, porque os elétrons tinham migrado para a região P+, e naturalmente que aí o campo interno reduz momentaneamente, reduzindo o efeito de avalanche, né? Você já acaba o efeito de avalanche porque o campo interno cai a valores menores do que o de avalanche. E assim você vai ter esse pacote que foi formado, ele anda. À medida em que esse pacote se afastou da região de junção aqui, novamente você constrói o campo interno, ele aumenta de novo e aí novo processo de avalanche. Os elétrons, por ação de um pequeno campo externo aplicado aqui, ou não nem necessariamente pequeno, eles novamente são acelerados e de novo o processo começa. Então, não sei se deu para entender muito bem, mas é assim. Aqui você tem uma junção PN. Na hora de formação do contato, os elétrons migraram para o lado P, deixando essa região positivamente carregada. Só que como a dopagem do lado P é muito alta, essa dopagem é alta aqui, você tem uma construção de um campo interno muito elevado. Esse campo interno é autossuficiente para que, com a aplicação de um campo externo adicional, você atinja o campo crítico para que ocorra a avalanche. Elétrons são fortemente acelerados dentro dessa região, produzindo impactos, ionizando mais o material, produzindo novos elétrons. Só que aí, como você inunda essa região de elétrons, esses elétrons vão ser arrastados aqui, né? O campo está nesse sentido, eles vão ser arrastados para o lado N.
e aí eles, de certa maneira, neutralizam essa carga positiva que tem por aqui, reduzindo o campo interno, ou reduzindo o campo total. E aí você cai abaixo de novo do campo crítico de avalanche. Então, até que todos os elétrons migrem para lá, você não vai ter outro processo. Aí, quando houve o trânsito do pacote, novo pacote se forma, porque aí restabelece o campo crítico de avalanche. Então, você fica produzindo pulsos aqui de pacotes eletrônicos. Esses elétrons aqui, eles podem ser feitos de tal maneira que você tenha oscilações, estimule oscilações, e essas oscilações são, de certa maneira, controladas por um circuito externo que vai setar a frequência, né? Embora também dependa muito do tamanho dessas estruturas, de como ele é fabricado aqui. Tá? Mas você pode utilizar para a geração de microondas indo desde 3 até 100 GHz, ou seja, frequências bastante altas. O problema que diz, como diz aqui, o problema é que como você tem um caráter muito alto, um caráter estatístico muito predominante aqui, porque você tem efeito de avalanche, você cria um ruído de fase muito grande. Então é um micro-ondas, mas muita potência, mas normalmente não é um sinal muito em fase. Isso pode gerar problemas em certas aplicações em que você requer coerência de fase muito alta. Mas em muitos sistemas isso não é importante, então você pode utilizar esses diodos para conseguir altas potências de microondas. Um outro tipo de diodo é o chamado diodo GAN. Ele foi descoberto por esse cientista J.B. GAN em 1963, daí o nome, diodo GAN, é devido ao seu descobridor. É um diodo baseado inteiramente numa propriedade do arseneto de gálio, dopado uniformemente com dopagem tipo N. Então é um diodo baseado inteiramente no arseneto de gálio dopado do tipo N. E ele é utilizado também como um diodo para fabricação de osciladores e dispositivos de microondas. Nesse diodo aparece uma chamada região de resistência negativa. O que é a resistência negativa? É quando, ao aumentar a tensão, a corrente diminui. A gente tem aquela ideia de que ao aumentar a tensão, a corrente deve aumentar. Mas tem certos dispositivos em que aumenta-se a tensão externamente aplicada e o valor da corrente no dispositivo passa a cair, por alguma razão interna da construção do dispositivo. Claro que se você calcular a derivada da corrente em relação à tensão, isso vai te dar a condutividade diferencial ou a condutância diferencial, esse valor da negativa. Ou por outra, né, dVdI, que é o inverso dessa, vai te dar uma resistência negativa. Então, o ideal seria escrever aqui resistência diferencial negativa, né, porque a derivada da corrente em relação à tensão, para a condutância, ou derivada da tensão em relação à corrente, para achar a resistência, te dá um número negativo. Então, se você, a partir de um certo ponto, aumenta a tensão, a corrente diminui. É o que é meio contraintuitivo, mas em vários dispositivos semicondutores você pode obter isso aí. Tá? Então, como é que isso acontece no diodo GAN? A gente tem que ir para a estrutura de bandas do material, e a estrutura de bandas de um diodo, de um arseneto de gálio, do material arseneto de gálio, é basicamente assim: você tem dois mínimos na banda de condução, e aqui você tem a banda de valência totalmente preenchida. Eu preciso lembrar que a dopagem é tipo N, então o nível de Fermi está perto da banda de condução nesse caso. Tá? Então, os elétrons é que vão governar o transporte aqui. Então, o que acontece? Num primeiro momento, imagine aqui, você tem o seu material. Você tem o seu material aqui, entre o cátodo e o ânodo, você pode aplicar uma diferença de potencial, mas de tal maneira que, ao aumentar o campo por aumento da diferença de potencial, estou pensando aqui na relação entre densidade de corrente e campo elétrico aplicado. Ao você aplicar
um campo elétrico externo, o que acontece? Uma vez que você tem dois mínimos na banda de condução do arseneto de galho, mas esses mínimos não são idênticos, ou seja, eles estão colocados em pontos diferentes do vetor de onda K, e esse segundo mínimo aqui, ele é um pouco mais alto, tem uma delta de energia desse segundo mínimo, tá? Ademais, a massa efetiva nesse segundo mínimo é maior do que a massa efetiva neste primeiro mínimo, ou seja, M2 é maior que M1. Tá? O que acontece? Primeiro, eu sei que o arseneto de galho é um semicondutor de band gap direto, esse aqui é o mínimo da banda de condução, né? E a dopagem tipo N, então o nível de Fermi está por aqui. Ao aplicar campos externos, esse campo sendo pequeno, você vai ter um comportamento normal de aumento da corrente com o aumento do campo, tá? Que é enquanto você está preenchendo a banda de condução perto desse mínimo aqui, com os elétrons que são doados pelas impurezas doadoras da dopagem tipo N. Só que a partir do momento em que a energia que é entregue pelo campo externo atinge um certo número crítico, atinge um certo valor crítico, existe a possibilidade de ocorrer um tunelamento, ou seja, o elétron ele precisaria, para pular desse lado para aquele lado lá, ele precisaria ter toda essa energia aqui no mundo clássico. Só que no mundo quântico, você tem uma barreira de potencial, ele pode pular de um ponto para de uma região para outra, tunelando, é chamado assim tunelando, né? Fazendo um tunelamento. Então, de certa maneira, você tem um processo de tunelamento. É importante que se olhe que aqui é um tunelamento no espaço K, não é no espaço real, não é uma barreira de potencial em X, é uma barreira aqui em K, vamos pensar assim. E a partir de um certo campo crítico, esses elétrons que foram promovidos inicialmente para o ponto gama 1 da estrutura de bandas, onde você tem massa efetiva M1, eles passam a tunelar para o ponto chamado assim de X1 na estrutura de bandas do arseneto de galho. E começam a popular então esse outro mínimo que está a uma certa altura aqui. Tá? Só que nesse outro mínimo, a massa efetiva é maior, o que significa que a condutividade do material passa a ser menor. Se antes todos os elétrons estavam aqui com massa efetiva pequena, a condutividade era grande. Eu preciso pensar que condutividade é o quê? Carga ao quadrado, densidade de cargas, tempo de livre caminho médio dividido pela massa na condutividade de Boltzmann. Então, se a massa é pequena, a condutividade é grande, vamos pensar assim, né? Tanto menor a massa, tanto maior a condutividade, tudo mais constante. Então, aqui você tem uma certa condutividade que é responsável por esta inclinação, mas ao atingir um campo crítico, os elétrons passam a tunelar, e aí parcialmente você tem elétrons com esta massa aqui que tem condutividade menor. Então, embora o número total de elétrons efetivamente é o mesmo, alguns deles passam a ter massas maiores e, portanto, conduzem menos, e aí você, ao aumentar mais e mais o campo a partir do crítico, você faz mais e mais elétrons migrarem para cá, para essa região de massa maior, até que todos tenham migrado para lá. Então veja que daqui desse ponto do campo crítico até este ponto aqui de mínimo local, o aumento do campo externo, que é, de certa maneira, dependente do aumento da diferença de potencial no material, propicia uma diminuição da corrente elétrica, porque a condutividade vai diminuindo à medida que eu vou migrando partículas de uma região de massa menor para uma região de massa maior, no espaço de vetor de onda, tá? No espaço K. A partir do momento que está todo mundo aqui nesse ponto, aí passa a subir de novo a condutividade, a
corrente, né? Melhor dizendo, ou seja, a condutividade passa a um outro patamar. Ou seja, quando todo mundo está aqui, eu tenho uma condutividade com esta inclinação J sobre E. Quando todo mundo está nesse ponto aqui, a condutividade é outro valor menor. E existe uma região onde os portadores estão migrando de um lado para outro, que envolve essa queda na corrente em função do aumento do campo. Se você fizer o cálculo de ΔJ por ΔE nesta região, você tem uma condutividade diferencial negativa. Tá? Ou, transformando isso para resistência, uma resistência negativa nesta região aqui. Então, essencialmente, a massa efetiva no gama 1, no ponto gama 1, é 0,068 da massa eletrônica. A massa efetiva no ponto gama 2 é 1,2 vezes a massa eletrônica. O band gap é 1,43, mas o ΔE, que é a diferença entre os mínimos locais ali, é de 0,36 eletronvolts. Né? Então, o campo crítico tipicamente é da ordem de 3 vezes 10 a 5 volts por metro. Se você atingir esse valor, a partir daí você começa a ter resistência negativa. O ΔE é bem maior que o KT, né? Você tem da ordem de centenas de milivolts para o ΔE, né? Você tem, na verdade, 360 milivolts para o ΔE em valores de volts, né? O milieletronvolts, se você preferir, 360 milieletronvolts. E o fator térmico é da ordem de 26 milieletronvolts. Então, o efeito não é térmico. Você tem um efeito de tunelamento, vamos chamar assim, dos elétrons da região gama 1 para gama 2, para X1. E é essa variação da massa efetiva que efetivamente produz a resistência negativa. Tá? Agora pense o seguinte, por que é interessante um material de resistência negativa, pelo menos resistência diferencial? Tá? Digamos que você bote o material ou esse diodo para operar nesse ponto aqui. Deixa eu até fazer aqui uma volta para o quadro. Eu acho que passa a ser interessante mostrar isso aqui. Olha só, digamos que você queira construir um circuito oscilador. Né? Imagine que você tem aqui um circuito LC. Pode ser série, paralelo, aí não interessa muito. Tá? Mas normalmente esses componentes aqui, eles têm uma resistência interna, que eu vou colocar aqui em série, desse jeito aqui, para representar todas as resistências de perdas no dielétrico do capacitor, nos condutores, no enrolamento, nos materiais magnéticos, ou digamos que isso aqui seja uma resistência equivalente. É uma resistência equivalente do circuito, isso aqui é o L equivalente, isso aqui é o C equivalente. Se você tivesse mundo ideal, aqui você poderia colocar uma fonte qualquer, né? Uma fonte de sinal. Se você tivesse um mundo ideal e você entregasse uma certa energia para o capacitor, coloca uma carga inicial no capacitor, deixasse esse circuito evoluir no tempo, você teria uma oscilação. Então, digamos que esse cara aqui ele dá um pulso no capacitor, né? Eu poderia colocar a fonte aqui, dou um pulso, carrego o capacitor e vejo o que acontece com a tensão nesse ponto aqui, tensão no capacitor. Tá? Isso aqui vai produzir, digamos que inicialmente está carregado, é a partir daí que eu começo a contar o tempo, isso aqui vai produzir uma oscilação, porque ora toda a tensão está aqui e ora a energia é armazenada na forma de corrente no indutor. Então você tem uma oscilação sustentada no mundo ideal, desde que não haja resistências de perdas. Mas o mundo real tem perdas. Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, você começa a ter uma oscilação que, se você não fizer mais nada com a energia que foi entregue inicialmente ao capacitor, essa oscilação vai morrendo à medida que o tempo passa. Você vai ter um certo amortecimento, e esse amortecimento aqui depende da resistência. Agora, olha que coisa interessante seria se você pudesse colocar aqui uma resistência negativa que compense esta aqui. Certo? É isso que faz essencialmente um diodo,
um diodo de resistência negativa. Os amplificadores podem, de certa maneira, ser pensados por uma certa estratégia de análise como dispositivos que introduzem resistência negativa, de tal maneira quando você constrói um oscilador, você compensar exatamente a parte resistiva. Eu preciso lembrar ainda, né, que esse processo oscilatório sempre vai ter uma resistência de radiação, e eu ainda posso acoplar isso aqui numa antena, ou eu quero jogar essa energia para algum lugar, então sempre tem uma carga também acoplada aqui. Então, digamos que acelerar a resistência equivalente. Se eu colocar uma resistência negativa ali, eu posso fazer isso. Então, digamos, eu vou ter um diodo aqui que é um dispositivo de resistência negativa. Poderia ser um diodo túnel também, que é um dos dispositivos possíveis. E eu poderia fazer o LC aqui, digamos, com todas as suas perdas, com a carga acoplada aqui, que funciona como um resistor, e aqui uma fonte capaz de polarizar esse cara na configuração. Aí tem que ver em qual na direta em geral, tem que ver exatamente o ponto de operação para que você tenha a tensão apropriada para polarizar esse cara exatamente na região em que a corrente cai com a tensão aplicada. Você tem algo assim na curva I por V, você tem que colocar ele para operar num ponto aqui, ó, em alguma região dentro deste intervalo aqui. Se você polarizar com esta tensão aqui, esse diodo, aí você vai ter essencialmente o funcionamento de um oscilador, eventualmente, ou do dispositivo que você queira, algum tipo de chave, mas de tal maneira a compensar perdas. Então, essa é a ideia por trás da resistência negativa, né? A resistência negativa é porque, nesse caso aqui, ó, se você for considerar aqui, digamos, tensão e aqui corrente, supondo que seja tensão e corrente aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, o DI/dV nesse intervalo é menor do que zero. E aí você pode linearizar o ponto de operação aqui, ó, se você estiver na análise de pequenos sinais, você pode fazer a linearização em torno do ponto de operação e efetivamente em torno do ponto de operação esse cara aqui é uma resistência negativa. Essa é a ideia por trás desse tipo de circuito, né? Por trás do uso desse tipo de dispositivo. Bom, pois bem, então isso para o diodo GAN é um dos dispositivos que é bastante conhecido, bastante interessante aí para uso em altas frequências, principalmente para fazer circuitos de microondas. Então, você normalmente define qual é a frequência de oscilação através de um circuito sintonizante, um LC ressonante, por exemplo, ou algum tipo de cavidade. Então, é esse cara que vai definir para você qual é a frequência de operação do circuito. E ainda nós temos o chamado diodo túnel. O diodo túnel é uma junção PN que é altamente dopada. Então, você tem basicamente uma banda de valência no lado P, que o nível de Fermi entra para dentro dela, ou seja, você tem várias lacunas disponíveis aqui. E a banda de condução, o nível de Fermi no lado N está dentro da banda de condução. Né? Diferente de um semicondutor que é fracamente dopado, onde o nível de Fermi é menor que o EC para o lado N e é maior do que o EV para o lado P, na situação chamada degenerada, o nível de Fermi é menor que o EV no lado P e é maior que o EC no lado N. Então, esse tipo de diodo produz uma barreira bastante intensa aqui, que não tem mais o efeito retificador no lado de polarização reversa, mas que ele tem esse comportamento aqui, olha, de linear no início, depois ele passa a ter, com o aumento da tensão, um decréscimo da corrente. E a partir de um certo ponto aí ele passa a se comportar como, na polarização direta, como um diodo convencional por efeito de difusão de portadores. Então, a região de interesse é sempre aqui essa região de resistência negativa desse tipo de dispositivo. Tá? Então, o diodo túnel funciona mais ou menos assim.
Da polarização direta, se você fixa um dos lados como referência do nível de Fermi, a aplicação de potencial elétrico do outro lado desloca esse nível de Fermi para cima ou para baixo, ou desloca as bandas, se você preferir, também, mas de tal maneira que os elétrons fluam de um lado para outro aqui e produzindo esse tipo de curva aqui, ó, onde deste ponto até este ponto aqui você vai ter uma resistência diferencial negativa ou uma condutância diferencial negativa. É aqui que você vai operar esse dispositivo. Tá? Então aqui tem a explicação de mais ou menos como que ele opera, mas basicamente você poderia imaginar que dentro deste intervalo aqui, ó, onde acontece a resistência negativa, aliás, para explicar toda a operação desse dispositivo, você tem uma grande parte do processo controlado por tunelamento em uma alta barreira de potencial aqui. Né? Os elétrons são capazes de tunelar essa barreira e aí você tem esse comportamento aqui que muito é fruto também da superposição das bandas de energia, a banda de condução e a banda de valência aqui, que passam a se superpor dentro deste intervalo aqui. Então é nessa região que a coisa acontece em termos energéticos. Mas é um diodo também bastante interessante para aplicações de alta frequência, né? Fazer osciladores, fazer amplificadores de RF em altas frequências, em microondas, você usa diodos túnel. O diodo túnel te permite construir um oscilador com não mais que 4 componentes. Tá? Rigorosamente, você precisaria do diodo, de uma fonte de polarização e de um LC. Então, você precisa de poucos componentes para fazer um oscilador. Ele é bastante sensível. Em alguns casos, se você não cuidar muito, a hora que você aplica uma tensão, ele pode facilmente queimar, ser danificado, porque os níveis de dopagem aqui são bastante elevados e você pode ter densidades de corrente altas lá, que eventualmente podem, por aquecimento e tudo mais, danificar as estruturas internas. Tá? Bom, finalmente, nós temos o diodo PIN, é uma estrutura concebida como um material dopado tipo P, seguido de uma região intrínseca e depois uma camada dopada do tipo N. É um diodo utilizado como resistor variável, atenuador, limitador de potência, é o que estamos dizendo aqui, para a faixa de microondas, e também é utilizado em dispositivos de fotocélulas, fotocondutores, efeitos de avalanche e etc. Então, você tem uma estrutura em que uma parte está dopada do tipo P, seguida de uma camada intrínseca e uma região do tipo N para terminar o dispositivo. Então, diodo PIN. Essa aula aqui, como eu falei, é mais para apresentar uma nomenclatura de vários tipos de diodo, não para entender muito profundamente como que funcionam esses diodos, mas para que você saiba, então, dentre a vastíssima gama de dispositivos que são construídos com semicondutores, na faixa de diodos, aqui nós apresentamos, em linhas gerais, os diodos PN normais de junção, que são utilizados como retificadores. Aí nós temos os diodos Schottky, que, bem ou mal, eles são mais utilizados como detectores, porque, como mencionamos, a corrente de saturação reversa dele é relativamente alta, então ele não é tão bom retificador assim, é mais usado em altas frequências. E daí nós temos a ampla gama de diodos que são usados principalmente ou como controladores, reguladores de tensão, melhor dizendo, que é o caso do diodo Zener, ou então para geração de altas frequências, para geração de sinais em microondas. Ficou faltando aqui ainda o chamado varicap. Se vocês lembrarem bem, todo diodo tem uma junção cuja capacitância é controlada por tensão. O valor da capacitância é controlado por tensão, uma vez que a tensão ela afeta o tamanho da camada de depressão. Então, nesse aspecto aí, você tem a possibilidade de variar capacitâncias com a aplicação de diferenças de potencial sobre um diodo. Você tem um capacitor variável. E esse tipo de diodo, que é fabricado já pensando
nas características de capacitância da junção, é chamado de varicap. Então nós temos basicamente esses dispositivos aí, do ponto de vista de diodo. Na sequência a gente passa, provavelmente nas próximas aulas aí, passa a tratar do efeito e da ação transistor, que é o que essencialmente fecha a parte dos dispositivos mais convencionais em semicondutores. Até lá!